Oi, alunos do curso de Letras, alunos do estágio do curso de Letras, alunos do estágio de Língua Portuguesa. Estou aqui novamente para conversar um pouquinho com vocês sobre as práticas de linguagem, né? Então, eu selecionei esses emojis aí e quero dizer para vocês que é o seguinte, que por mais que a gente tenha, né, discutido a BNCC e o DCGO, em primeiro momento a gente fez uma breve discussão, depois falamos do campo de atuação, tivemos uma aula específica sobre o campo artístico e literário, vamos falar agora sobre as práticas de linguagem, depois sobre as habilidades. Ainda é muito pouco, gente, pela complexidade e amplitude, né, desse documento e do impacto no processo de ensino-aprendizagem da nossa prática enquanto docente, certo? Então vamos lá. Então eu selecionei alguns emojis, eu gosto muito de emojis, né? Eu acho super interessante como você quer falar tanta coisa para alguém, aí você só coloca um emoji assim, sabe? Aí ele fala tanta coisa, ele fala muitas coisas, fala além do que você queria falar, é muito bom. Eu gosto muito. Então eu selecionei emojis oralizando, né? Oralidade falando, outros escutando, né? Com esses fones e essa vozinha, aquela imagem ali gritando. Os emojis também escrevendo, né? Essas imagens de gramática. Tem aqui representando as 4 práticas de linguagem, que são... Sempre deixo esses lados aqui, porque sempre é importante pensar sobre as competências, sempre estar centrada, sempre pensando nas competências da BNCC, certo? Então vamos aí, práticas de linguagem, oralidade, a leitura e a escuta, né? Sempre quando alguém lendo, supõe-se alguém escutando, e também tem a leitura individual e a leitura silenciosa, né? Mas dentro da BNCC é colocado dentro do documento curricular, é colocado dessa forma. Nos parâmetros curriculares havia uma organização diferente. A oralidade, ela sempre estava junto com a escuta, né? No momento que eu falo, tem alguém escutando, né? Mas dentro do documento curricular do Estado de Goiás, ela é colocada desse jeito: oralidade, leitura e escuta, produção, né, que é a produção escrita e a produção multissemiótica, porque a gente não está produzindo mais só textos escritos, não, vocês vão perceber isso aí, tem percebido aí, né, durante os gêneros, né, no estudo dos gêneros, que a gente produz imagens, né, que a gente lê imagens, então a produção ela não é só mais escrita, ela é multissemiótica. Quando a gente produz um texto, a gente produz ele, a gente pensa no movimento, em alguns casos, pensando nessa multissemiose, a gente produz um texto que tem movimento, um texto que tem imagens, né? E o emojis, por exemplo, é essa apresentação, né, da imagem, e a gente produz um texto que tem escrita, né? Então tá. Análise da linguística, que é aquela velha gramática que eu sempre falo, semiótica, né? Que envolve conhecimentos linguísticos sobre o sistema da escrita, o sistema da língua e norma padrão e textuais. Discursivos sobre os modos da organização e os elementos de outras semioses, tá bom? Então, esses quatro eixos aí, que está centrado toda... que eu vou trabalhar dentro da escola. São as práticas de linguagem que eu desenvolvo dentro da escola, né? Então, quando eu vou desenvolver, eu enquanto professora vou desenvolver determinada habilidade, eu vou desenvolver determinada habilidade, trabalhar determinada habilidade, eu vou assim, sempre ter em mente que eu vou estar com foco em determinada prática de linguagem. Vamos aí, oralidade compreende as práticas de linguagem que ocorrem em situação oral, com ou sem contato face a face, entendeu? Então, por exemplo, não quer dizer que eu estou conversando com o meu aluno conversando com o outro, naquele momento ali que vai ser só atividade de oralidade, não. Oralidade eu desenvolvendo a minha oralidade em várias situações. As pessoas não param de me mandar mensagem, gente. Meu Deus, tem misericórdia. Então, bora aí. Então, a gente tá desenvolvendo a oralidade, certo? Aula dialogada. Webconferência, mensagem gravada, spot de campanha,
jingle, seminário, debate, programa de rádio, entrevista, declamação de poemas, com efeitos sonoros, peça teatral, apresentação de cantigas, canções, playlist, comentado de música, blog de game, contação de história, diferentes tipos de podcast e vídeo, dentre outras. Então, envolve também a oralização de textos em situações socialmente significativas, interações discursivas, envolvendo temáticas e outras dimensões linguísticas do trabalho nos diferentes campos de atuação, tratamento das práticas orais compreende. Então, olha as situações que envolvem a oralidade. Então, quando eu vou trabalhar um texto, eu vou trabalhar a escrita, a produção, análise linguística, oralidade. Qual é o meu foco? Qual é o meu foco? Preciso saber. Então, vamos uma habilidade, duas habilidades aí que tá relacionada com a prática de linguagem da oralidade. Então, vamos essa daí que é uma habilidade do sexto nono ano, né? Ler em voz alta textos literários diversos, como contos, suspense, crônicas, críticas, bem como leituras orais capituladas, compartilhada ou não com o professor, de livros de maior extensão, narrativa de enigma, de literatura juvenil. Então, ler em voz alta, já está trabalhando a oralidade, né? 69. Ler ou declamar poemas diversos, tanto de forma livre quanto de forma fixa. Aí onde que entra aquelas questões lá, aí tem aí, né, de quadros, sonetos, empregando recursos linguísticos, paralinguísticos, cinéticos, necessário aos efeitos de sentido pretendido. Como o ritmo e a entonação, o emprego de pausa e prolongamento, o tom e o timbre vocais, bem como eventuais recursos de gestualidade e pantomima. Gente, minha vista tá tão ruim. É o seguinte, e aqui no celular, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Quando eu trabalho no curso na disciplina literatura infantil, que eu vou ler algum texto, aí que eu falo dessa questão da desenvoltura com o texto, da preparação, da leitura, do timbre de voz, do movimento, o slam, por exemplo, que eu tenho dito aí, tudo isso tá trabalhando a oralidade, a expressão corporal, entendeu? A declamação. Então, isso aí, gente, não era trabalhado na época da gente oralidade, na época que eu estudei. É por isso que hoje pessoas, a gente tem tanta dificuldade de se expor oralmente, de organizar um texto oralmente. A gente não é da nossa época a gente falar, expor nosso pensamento de forma pela oralidade, né? Era muito de escutar. Então, por isso que a gente traz problemas até hoje, né? Então vamos aí à leitura, né? Que é o grande eixo, né? Compreende as práticas de linguagem que decorrem da interação ativa do leitor, ouvinte, espectador com o texto escrito, orais e multissemiótico, e de sua interpretação sendo exemplo de leitura para fruição estética de textos e obras literárias, pesquisa e embasamento de trabalhos escolares e acadêmicos, realização de procedimentos, conhecimento, discussão e debate sobre temas sociais, sustentar a reivindicação de algo no contexto da atuação da vida pública, ter mais conhecimento. Então, eu quero dizer, gente, todos aqueles gêneros que a gente estudamos lá dentro dos campos de atuação, cada campo de atuação aborda vários gêneros, todos aqueles gêneros lá, o que acontece? A gente vai trabalhar nessas 4 perspectivas, focando nessas 4 práticas de linguagem. No momento eu vou só ler. Outro momento eu só vou trabalhar a oralidade, né? Nessa desenvolvida essa leitura, na atividade de leitura está a interpretação, né? Como é que eu vou saber que o aluno leu e entendeu? A partir de atividades de interpretação de várias formas. Quando essa atividade também eu vou trabalhar a leitura e a oralidade, é importante que eu coloque uma situação onde que esse aluno também vai falar do que entendeu. Então eu vou trabalhar aí a oralidade e a leitura, você tá entendendo? Ver do que ele compreendeu. Outro momento, vou trabalhar a análise da língua. Em outro momento, tipo assim, eu posso focar na aula, mas eu tenho que lembrar que o meu objetivo é diferente. Eu vou trabalhar a análise da língua, algum elemento de concordância, preposições, tais esses elementos da análise da língua.
Se eu vou trabalhar a produção, aí parte para outro momento que ele vai produzir, por exemplo, uma crônica. Então, tá a produção textual, você tá entendendo? Então, elas estão articuladas, mas cada uma tem um objetivo. E eu preciso ter em mente o que é que eu vou trabalhar, qual é o meu foco, dependendo da prática, do horário, da prática de linguagem que eu estou focando, entendeu? Mesmo cada gênero. Então, gêneros literários, os artigos de opinião, os outros gêneros, todos os gêneros textuais, daqueles campos de atuação que eu expliquei na aula sobre os campos de atuação, vai estar contemplando essas 4 práticas de linguagem, entendeu? Então, vamos aí. Leitura no contexto da BNCC é tomada em um sentido mais amplo, dizendo respeito não somente ao texto escrito, mas também as imagens estáticas, foto, pintura, desenho, esquema gráfico, diagrama, esquema gráfico, diagrama. Ou em movimento, filmes, vídeo, né? E ao som, música que acompanha e co-significa em muitos gêneros digitais, certo? Então vamos ver isso aqui, ó. O que vocês pensam aí a partir dessa imagem? Olha aí, vamos pensar nessa imagem? O que vocês veem aí nessa imagem? O que significa isso aí? Faça a leitura dessa imagem. Que imagem é essa? 2 moças, 3 moças, 2 com os cadernos na mão e uma terceira com o bebê. Aí nós temos uma outra imagem que tem o quê? Textos. Uma imagem tem texto, né? Então, risco, consequências, vai falando sobre a questão da gravidez na adolescência, né? E essa outra campanha aí. Entendeu? Então, algumas campanhas têm movimento, som, outras campanhas têm texto e imagem, e outras só tem imagem, por exemplo. E um gênero textual aqui. É claro, para me trabalhar na área da língua, eu preciso de uma que tem textos, né? Então, vamos aqui. A demanda cognitiva das atividades de leitura deve aumentar progressivamente desde os anos iniciais do ensino fundamental até o ensino médio. Essa complexidade se expressa pela articulação da diversidade dos gêneros textuais escolhidos e das práticas consideradas em cada campo, da complexidade textual que se concretiza pela temática, estruturação sintática, vocabulário, recursos estilísticos utilizado, orquestração de vozes e linguagem presente no texto, do uso de habilidades de leitura que exige processos mentais necessários e progressivamente mais demandantes, passando de processo de recuperação de informação, né, identificação, reconhecimento, organização, a processo de compreensão, comparação, distinção, estabelecimento de relações, inferência e de reflexão sobre o texto, justificação, análise, articulação, apreciação e valorações estéticas, éticas, políticas e ideológicas. Da consideração da cultura digital e das tecnologias digitais de informação e comunicação, não é só tecnologias, não é só digitais, elas são tecnologias digitais de informação e comunicação, né? Todas essas com as quais a gente está lidando nesse tempo de pandemia mais que nunca. Né? Da consideração da diversidade cultural de maneira a abranger produções e formas de expressão diversas, a literatura infantil e juvenil, o cânone, o culto, o popular, a cultura de massa, a cultura das mídias, as culturas juvenis, etc., de forma a garantir ampliação de repertório, além de interação e trato com o diferente. Leitura, né? Então, essa aqui é as habilidades, né? Exemplos de habilidade, eu vou ter uma aula que vou falar só sobre habilidade, mas eu sempre estou articulando porque geralmente os professores, a gente vai... Que habilidade eu vou trabalhar? Vai olhar no livro didático. Eu vou tirar uma foto para vocês, quando eu for falar sobre a habilidade, eu vou lembrar de tirar uma foto e postar sobre como é que essas habilidades são colocadas. Como a habilidade acaba sendo o centro do trabalho do professor, porque é o que o aluno vai se identificar. Mas essas habilidades, elas não podem ser soltas. Elas têm que ser ligadas, o professor tem que estar consciente que tipo de campo ele está ligado a essa habilidade, que tipo de prática, qual é o objeto do conhecimento, qual é a prática de linguagem, entendeu? Eu preciso estar nessa articulação, como eu tenho mostrado para vocês aí, essas relações, tá? Então, a habilidade aí 69, F69, LP46, é de número 46, língua português, prevê que o aluno, né, supõe, né, espera-se que o aluno venha a
participar de práticas de compartilhamento de leituras, recepção de obras literárias, né, a recepção literária, manifestações artísticas como rodas de leituras, clubes de leitura, eventos de contação de história, de leituras dramáticas, de apresentações teatrais, musicais de filmes, cineclubes, festivais de vídeo saraus, slam, canais de booktubes, redes sociais temáticas de leitores de cinéfilos de música, entre outros, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e afetiva. Então, essa é a leitura num processo, por exemplo, de produção de apresentação ligada aqui a essa apresentação aqui, oral, ó. Esse movimento aqui, ó, a leitura, eu leio, né, o texto, e depois, por exemplo, eu vou vincular essa prática de leitura, por exemplo, eu vou trabalhar um texto, um slam, por exemplo, um slam, ele é um texto que ele é feito, elaborado, você tem 3 minutos para apresentar esse texto, e ele é a partir de um texto escrito, elaborado e decorado previamente, né? Tudo isso requer leitura, até para a própria produção, né? Porque você precisa explorar o conteúdo, você tá entendendo? Então, todas esses eventos estão relacionados à oralidade, mas aí eu preciso ter em mente o que é ali naquele evento, naquele trabalho com aquele texto é oralidade, o que naquele trabalho é escrita, que é, por exemplo, a produção dele, o que é leitura. Você está entendendo como é que é importante isso? Então, a outra, mostrar-se receptivo a textos que rompam com seu universo de expectativa, que representa um desafio em relação às suas possibilidades atuais e suas experiências anteriores de leitura, apoiando-os nas marcas linguísticas, em seu conhecimento sobre os gêneros e a temática e nas orientações dadas pelo professor. Então, de outros gêneros, por exemplo, a exploração de outros gêneros, de gêneros novos dentro da sala de aula, né? E sempre é bom o professor conversar com o aluno sobre a perspectiva dele em relação àquele gênero. O que ele esperava sobre aquele gênero, o que ele espera sobre qual é o conhecimento dele, para a partir disso ampliar o horizonte do aluno, entendeu? O horizonte no sentido de horizonte de vocabulário, horizonte de conhecimento sobre os gêneros, certo? Então, vamos aí agora, né? Isso aí eu falei sobre a leitura, agora a produção de texto. A produção de texto compreende as práticas de linguagem relacionadas à interação e à autoria individual ou coletiva. Então, tanto individual quanto coletivo. Esse trabalho de grupo não era para o professor pede um trabalho de grupo, um aluno escreve e o outro faz outro papel. O certo é que todos os alunos têm e existe até algumas ferramentas muito boas na internet que ajudam nesse sentido, né? E a gente precisa muito desenvolver isso, que é a escrita coletiva, né? Por exemplo, também eu coloco um trabalho, vou enviando para o outro vai reformando, vai melhorando, vai acrescentando. Isso é uma escrita coletiva, né? E outra escrita coletiva também quando a professora, a turma toda tá ali colocando e a professora vai criando um texto em cima do que a professora do que os alunos estão colocando ali no início dos anos iniciais, né? Oral e multissemiótico, com diferentes finalidades e projetos iniciativos, como, por exemplo, construir um álbum de personagens famosos, de heróis, heroínas ou vilões ou vilãs, produzir um almanaque que retrate as práticas culturais da comunidade, narrar fatos do cotidiano de forma crítica, lírica ou bem-humorada em uma crônica, comentar e indicar diferentes produções culturais por meio de resenhas ou de playlists comentadas, descrever, avaliar e recomendar ou não um game ou uma resenha, gameplay ou vlog. Então, se vocês verem eu não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar. Mas eu não consegui agora no segundo semestre, no estágio, no estágio eu vou colocar os gêneros digitais, tanto que ele é interessante, as resenhas de filme que eles fazem, que tem e que a BNCC propõe como um desafio muito grande, né? Então, quando eu tenho condições de descrever, avaliar, recomendar ou não, eu tenho uma postura muito diferente diante de um filme, diante de um livro, né? Eu vou descrever, eu vou fazer um relato daquilo ali, vou avaliar ele, vou ter condição de dizer para o meu colega, para o público, que leia ou não.
que assista ou não, que escute ou não esse determinado elemento, esse elemento cultural. Você tá entendendo? Artístico cultural. Então, isso aí requer uma postura autoral, uma postura crítica do aluno. Não é uma coisa rasa, entendeu? Muito complexa. Escrever verbetes de curiosidades científicas, sistematizar dados de estudos em um relatório ou relato multimediático de campo, divulgar conhecimento específico por meio de um verbete de enciclopédia digital colaborativa, relatar fatos relevantes para a comunidade em notícias, cobrir acontecimentos ou levantar dados relevantes para a comunidade de uma reportagem, expressar posição em uma carta de leitor ou artigo de opinião, denunciar situações de desrespeito aos direitos do meio por meio de fotoreportagem, fotodenúncia, poema, lambe-lambe, micro-roteiro, dentre outros. Menino, tá pensando que era só escrever aquela redaçãozinha de férias? Então vamos aí, né? As habilidades. Essa aqui, elaborar um texto teatral. Então você vai ver aqui, texto teatral, oralidade, né? A partir, então, mas a oralidade na hora de eu colocar ela em prática, né? De declamar o poema, na hora de representar a peça ali, os personagens. Mas para mim, antes disso, requer o quê? Uma elaboração. Então não é só eu ler os textos ou representar que ele esteja escrito, elaborar textos teatrais, a partir da adaptação de romances, contos, mitos, narrativas de enigma, novelas, biografias romanceadas, crônicas, dentre outros, né? É uma produção. Indicar, então isso aqui é uma habilidade, né? Geralmente os planos dos professores vão estar centrados aqui, mas a gente não pode ir direto às habilidades, como eu tenho dito. Indicar as rúbricas para a caracterização do cenário, do espaço, do tempo, explicitando a caracterização física e psicológica dos personagens e dos seus modos de ação, reconfigurando a inserção de discurso direto e dos tipos de narrador, explicitando as marcas de variação linguística, dialetos, registros e jargões, e retextualizando o tratamento da temática, né? Então, assim, as habilidades, 2 exemplos de habilidade de língua portuguesa. Não são as habilidades, não, viu, povo? 50, esse é o número 50. Agora, o que tem? O chão que tem atrás de 50, né? Entendeu? Só é 2 exemplos. Então, a análise linguística semiótica. Envolve os procedimentos e estratégias metacognitivas de análise e avaliação consciente durante os processos de leitura e de produção de textos orais escritos e multissemióticos, de materialidade do texto responsável por seus efeitos de sentido, seja no que se refere às formas de composição do texto, determinadas pelos gêneros orais, escrito e multissemiótico. Então, lembrando, textos orais, escritos semióticos, pensa isso aí, gente, na responsabilidade que é um aluno do curso da educação superior, no momento de apresentar seu trabalho em eventos, no momento de apresentar o seu TCC, de defender o seu TCC, entendeu? Eu tive aquele todo momento de leitura, né, que li para compor, isso, pesquisando, que eu escrevi, né, e nesse momento eu vou desenvolver um outro texto que são os slides para minha oralidade, né? Então, vamos aí. E pela situação de produção, seja no que se refere aos estilos adotados no texto, com forte impacto no efeito de sentido. Então, se eu vou participar no momento na Câmara, eu tenho que ter um texto, no discurso dentro da universidade de um outro tipo. Então, qual a postura, qual tipo de organização eu vou? Os textos escritos e multissemióticos, eu já tenho falado. No que diz respeito à linguagem verbal, oral e escrita, as formas de composição dos textos dizem respeito à coesão, coerência e organização da progressão temática dos textos, influenciadas pela organização típica, forma de composição de gênero em questão. Então, quando eu vou compor um texto, seja para oralidade, seja ele de forma oral, escrita ou semiótica, eu vou ter que levar em consideração o uso dos termos que compõem o uso das palavras, a gramática, os verbos, os tempos dos verbos, a coesão, a coerência. Então tudo está relacionado à análise linguística, entendeu? No que diz respeito, então vamos. No caso dos textos orais, essa análise envolverá também os elementos próprios da fala, como ritmo, altura, intensidade, clareza de articulação, variedade linguística adotada e estilização, assim como os elementos paralinguísticos e cinésicos,
postura, expressão facial, gestual, etc. Engraçado, né? Saber que isso aqui é como se fosse um elemento de análise linguística. O ritmo, a altura, o tom da minha leitura da crônica na sala de aula. No que tange o estilo, serão levadas em conta as escolhas do léxico e de variedade linguística, a estilização e alguns mecanismos sintáticos e morfológicos, de acordo com a situação de produção, a forma e o estilo de gênero. No que diz respeito aos textos semióticos, a análise levará em conta as formas de composição e estilo de cada uma das linguagens que os integram, tais como plano, ângulo, lado, figura, fundo, profundidade de foco, co-intensidade nas imagens visuais estáticas, acrescendo nas imagens dinâmicas e performance, as características de montagem, ritmo, tipo de movimento, duração, distribuição no espaço, sincronização com outras linguagens, complementaridade, interferência, etc. Né? Então, a separação dessas práticas no uso da análise se dá para alguns fins de organização curricular, já que em muitos casos, o que é comum e desejável, essas práticas se interpenetram e se retroalimentam. Quando se lê algo no processo de produção de um texto, quando alguém relê o próprio texto, quando em uma apresentação oral conta-se com o apoio de slides que trazem imagens e textos escritos, em um programa de rádio que, embora seja veiculado oralmente, parte de um roteiro escrito. Entendeu? Quando roteirizamos um podcast, quando na leitura de um texto pensa-se que a escolha daquele termo não foi gratuita, quando na escrita de um texto passa-se do uso da primeira pessoa no plural para a terceira pessoa, após se pensar que isso poderá ajudar a conferir maior objetividade ao texto, entendeu? Então, a forma como é que eu escolho as palavras na escrita, entendeu? Ela vai estar ali dentro da oralidade, dentro da minha produção, né? Os termos que eu uso, que eu escolho para organizar o meu texto, a escolha de palavras, né? Consciente, né? Que eu estou estudando os pronomes, a substituição. Então, quando a gente vai corrigir um trabalho de aluno, que a gente vê aquele monte de palavras repetida, porque o aluno tem dificuldade de substituir por um pronome e sinônimos, né? Então, todas são dificuldades que a gente vai levando. Quando a gente não faz uma educação básica direito, a gente vai levando para o ensino médio. Isso pesa tanto, mas pesa. Pesa, eu digo para vocês, porque quando eu dou uma olhada no tanto que a gente vem no conteúdo relacionado o currículo que está previsto para a educação básica, e que como eu cheguei num curso superior, depois de 2 cursos superiores, eu chego no mestrado, que eu tenho que voltar lá para estudar história, né? Isso me dá uma sensação de pensar assim, meu Deus do céu, eu não fiz educação básica direito, e como é que aquelas pessoas que fizeram educação básica melhor estão bem na minha frente, né? Então tem mais condição de passar no mestrado, passar no doutorado do que eu, porque eu venho levando várias dificuldades que vão se acumulando e vão impedindo meu desenvolvimento, né, dia após dia. Então a gente precisa ter muito cuidado de pensar na situação dos nossos alunos, né. Então aqui nós temos duas habilidades, né, que é utilizar ao produzir o texto do campo artístico literário recursos de coesão referencial, lexical e pronominal e sequencial e outros recursos expressivos adequados ao gênero. Gente, os textos literários são riquíssimos nesse sentido. Você tá entendendo? A escolha das palavras. Eu sou apaixonada pelo Machado de Assis, porque ele me escolhe, parece que ele estudou, ele pensou em cada palavra, sabe? Então, eu gosto muito disso. Então, o que significa cada palavra, você imagina ele falando, os textos, né? O pensamento de Dom Carlos Moore, gosto muito, entendeu? Das crônicas, dos textos, e todos os textos literários, né? Porque eu me lembro com mais ênfase dele, porque eu lembro desde quando estava na educação básica que eu lia, e eu não entendia todas as palavras, mas eu sabia que eu me levava a entender, a procurar o significado delas, a utilização delas, o objetivo que o autor tinha escolhido elas, entendeu? Então é muito interessante, né? Reconhecer a número 2, essa habilidade essa que eu escolhi aqui, que é a número 12. Reconhecer os recursos de coesão referencial, substituições lexicais de substantivo por sinônimos ou pronominais, uso de pronomes anafóricos, pessoais, possessivos e demonstrativos. Então,
a minha escrita, minha oralidade, tá intimamente relacionada aos conhecimentos sobre análise linguística e semiótica que eu tenho, né? Então é isso, pessoal. Bye. Espero que não tenha ficado muito grande, para que vocês, que mais que gerar conhecimento, essa pequena aula, mas que gere dúvidas, entendeu? Que gere inquietação de vocês ir atrás do que vocês não estão, que não tá nada, tá pouquíssimo aqui. É uma breve análise, um breve estudo, uma breve reflexão sobre essas quatro práticas de linguagem, e que vocês precisam se movimentar em busca de compreender melhor, né, de relacionar isso a vocês, ao aprendizado de vocês enquanto aluno do curso de letras, e ao aprendizado dos alunos que vocês estarão na sala no próximo semestre. Certinho, gente? Bye, bye!